Prefeitos e governadores foram a Brasília nesta terça-feira para tentar adiar a votação da reforma tributária. A repórter Thalita Laurino acompanha a movimentação e traz as informações. Boa noite, Thalita. Boa noite, Rodrigo, e boa noite para você que nos acompanha aí de casa. Neste momento, eu estou aqui na frente de um hotel em Brasília, onde parlamentares e governadores estão reunidos para debater o texto da reforma tributária. O objetivo dos governadores é justamente pedir o adiamento da votação da reforma para o segundo semestre desse ano. Eles alegam que ainda não tiveram tempo suficiente para debater o texto da reforma e que isso pode prejudicar e derrubar a arrecadação de estados e municípios. E mais cedo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, passou o dia em negociações para tentar pactuar uma possível aprovação do texto ainda nesta semana. Ele também já confirmou a alteração de pelo menos 3 itens da reforma. Vamos ver na reportagem. No início da manhã, durante evento da Confederação Nacional dos Municípios, o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse estar aberto a críticas. O parlamentar ainda afirmou que estuda mudanças ao prazo para a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços, que deve substituir o ISS e o ICMS. Ele também admitiu negociar alterações à gestão do Conselho Federativo, que será o responsável por distribuir parte do valor arrecadado pela União a estados e municípios. É complexo? É, senão já tinha sido feito. Faz 50 anos que se tenta fazer. Nós temos aqui pela primeira vez, acho, uma oportunidade, né, que o Brasil não pode perder. Porque nós não vamos ter um texto de consenso. Isso não existe, né, numa matéria tão complicada. A dinâmica do Conselho Federativo é também uma das principais reclamações da Frente Nacional dos Prefeitos. O texto discutido agora na Câmara faz do governo federal o ente responsável pela gestão desses recursos. E os líderes municipais afirmam que isso fere a autonomia das prefeituras, concentrando o poder na União. O grupo também reclama de um possível aumento na carga tributária sobre serviços, que é a principal atividade econômica das capitais. Nós estamos nos posicionando não contra a reforma tributária no seu sentido lato sensu. Nós estamos nos posicionando contra a reforma tributária, essa reforma da maneira como ela está sendo conduzida. E essa reforma que está sendo colocada em pauta, ela prejudica os municípios brasileiros e prejudica a sociedade. Em outra frente, 64 economistas e empresários afirmam que a mudança é urgente para o país. Segundo eles, esta é a melhor janela para aprovação das últimas décadas, com alinhamento político entre o Congresso, governo federal e a maioria dos estados, municípios e setor privado. Entre os signatários do artigo estão o economista Afonso Celso Pastore e os ex-secretários da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier e Cristiane Junqueira. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara confirmou que quer aprovar o texto até sexta. Mas, para isso, é necessário votar o projeto de lei do CARF, que tramita em regime de urgência e está travando a pauta do plenário da Câmara. A apreciação do PL estava marcada para ontem, mas foi adiada para hoje. Ainda assim, não houve consenso sobre o texto e a votação ficou para a sessão de amanhã. Rodrigo, só para a gente lembrar o que diz o texto dessa reforma. A PEC promove a substituição de 5 impostos sobre consumo por um imposto sobre valor agregado dual. O objetivo é reduzir o impacto do sistema tributário brasileiro, que pesa sobre todos nós da forma como ele está hoje. E por aqui no hotel a gente segue sem previsão do término dessa reunião e há expectativa ainda de uma coletiva de imprensa para o final, logo que acabar o encontro. A gente segue por aqui acompanhando todas essas informações e podemos voltar a qualquer momento trazendo mais notícias para vocês. Volto com vocês no estúdio em São Paulo. Rodrigo? Obrigado, Thalita. E para garantir a aprovação da reforma e de outros temas importantes na Câmara,
o governo liberou mais de 400 milhões de reais em verbas do Ministério da Saúde. A decisão marca uma mudança de postura na esplanada. Até aqui, a pasta comandada por Nízia Trindade era blindada das indicações parlamentares. Entre sexta-feira passada e ontem, o Ministério da Saúde liberou 465 milhões de reais da verba herdada do extinto orçamento secreto, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. O estado campeão de transferências é Alagoas, destino de 107 milhões de reais. É também o reduto eleitoral do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas, e do deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, relator da medida provisória da organização dos ministérios. O espólio das emendas de relator chega a quase 10 bilhões de reais, divididos em toda a esplanada. O Ministério da Saúde, entretanto, foi o maior beneficiário. Recebeu cerca de 1/3 desse valor. Ao contrário do que acontecia com o orçamento secreto, os parlamentares não têm poder de decidir para qual obra ou serviço vai o dinheiro. A escolha é do próprio ministro, mas desde o início da gestão petista, o Planalto dá a decisão sobre parte dessa verba a parlamentares como uma forma de angariar apoio no Congresso. E os repasses devem ganhar ainda mais volume até sexta-feira, quando a mesa diretora da Câmara pretende já ter finalizado a votação da reforma tributária, da nova regra fiscal e do projeto de lei do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF. O levantamento Barômetro do Poder, que reúne estimativas de analistas políticos sobre o tamanho da base aliada de Lula na Câmara, indica o desafio do Planalto para aprovar essas medidas. Em abril, os consultores estimavam que Lula tinha 226 deputados alinhados ao governo. Agora, este número caiu para 177. O número de votos incertos, por outro lado, subiu. Foi de 133 em abril para 192 no fim de junho. A oposição tinha 154 deputados há 2 meses. Agora, 144. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pondé. Boa noite. Pondé, a gente está vendo uma versão atualizada do orçamento secreto? Não é igual, mas é parecido, né? É um jeito... Eu lembro quando isso foi, acho que no ano passado, quando foi votado 6-5, se eu não me engano, pela inconstitucionalidade, eu lembro que aqui na bancada a gente estava discutindo isso e nós falamos que, olha, isso vai voltar de outro jeito, né? O retorno do reprimido, como se fala em psicanálise. Porque você tem que distribuir dinheiro de alguma forma, não é que é dinheiro de corrupção, né? A priori, não é isso? Mas você tem que distribuir o dinheiro para conseguir entrar em acordos. E o caso clássico aí é de a maior parte dessa grana ir para Alagoas. Por que Alagoas? Qual é o argumento, digamos, técnico? Provavelmente, se alguém perguntar, eles produzem. Eles são mágicos, né? Mas essa história da reforma tributária é fundamental mesmo, né? Assim, eu penso que é fundamental. Ainda que é fundamental, inclusive, só porque o Brasil, sei lá, em 190 países, ele está 188, 184 lugar de imposto complicado. E há muito tempo já se sabe o número de horas que uma empresa passa dedicada, gastando dinheiro para arrumar os impostos, para pagar. Não é nem o valor que você paga no final, é o que você gasta para administrar isso tudo. Então, a redução, a simplificação do sistema me parece fundamental. Eu concordo que é um momento imperdível. Sérgio, a Maria Cristina Forte, nossa telespectadora, diz aqui: se todos quiserem ganhar, a reforma tributária nunca será aprovada. E um outro telespectador, o Rubens Palomares, observa: a reforma tributária tem como objetivo entregar à União o ICMS e o ISS gerado nos estados e municípios. Eu lhe pergunto, a política será capaz de arbitrar essa disputa que coloca de um lado interesses de estados e municípios e de outro os setores produtivos? Creio que neste momento sim. Esse é um longo processo. Eu poderia retroceder 30 anos, mas não é o caso. As duas propostas de emenda constitucional que confluíram e resultarão na provável reforma tributária
tramitam no Congresso Nacional, salvo engano, desde o governo Temer. O Agnaldo Ribeiro, que é o relator da matéria na Câmara, não apenas conhece o projeto no detalhe, mas é um hábil articulador político. As resistências que apareceram eram previsíveis, mas nenhuma delas me parece queira inviabilizar a reforma. A reforma sofrerá ajustes, mas me parece que nós estamos próximos de aprová-la e, na linha do que disse o Pondé, ela é uma reforma importante. Se nós tomarmos os países desenvolvidos no mundo, a tributação sobre consumo, com a exceção notória dos Estados Unidos, que a tributação é feita na venda do produto, na ponta final, obedece ao chamado regime do imposto sobre valor agregado, que é o que nós estamos procurando adotar. E acho que é uma medida na direção correta.